Então Sócrates disse: qual pena que escolherei para mim, ó atenienses? A que mereço, é claro. E que pena devo sofrer ou pagar eu, que em toda a minha vida jamais deixei de procurar ensinar, visto que, negligenciando aquilo pelo que os outros se interessam, dinheiro, governo de casa, cargos públicos, andei por onde pudesse fazer a cada um privadamente o maior bem, tentando persuadir cada um de vós a não cuidar de suas coisas antes que de si mesmo, que se tornasse bom, sábio o quanto lhe fosse possível, que não cuidasse das coisas da cidade antes que da própria alma, e assim por diante? Eis a principal lição de Sócrates: cuidar de si. Não buscar as coisas materiais antes de viver a filosofia na prática, ou seja, conhecendo a si mesmo, vivendo a virtude e cuidando da alma. Essa prática é aquilo que pode reverter essa situação doentia que a nossa civilização atualmente vive, trocando os verdadeiros valores por valores aparentes e ilusórios. A filosofia na prática é uma urgência para que a nossa vida possa voltar nos eixos e ser novamente ordenada com princípios corretos. Se você quer isso, clique ao fim do vídeo no seu brinde gratuito. Através dele, você terá acesso à filosofia na prática, que tem como primeiro pilar colocar ordem no nosso caos interior. Olá, eu sou o Paulo Rafael e nosso vídeo de hoje é sobre Sócrates. Para não perder o nosso conteúdo, já clica aqui no gostei, se inscreva no canal e ative o sininho para tornar-se um pouco mais socrático. Na época em que Sócrates nasceu, havia duas tradições filosóficas. Uma que se desenvolveu na Anatólia, iniciada por Tales de Mileto, e a outra na Península Itálica, iniciada por Pitágoras. O primeiro filósofo que chegou em Atenas foi Anaxágoras, que era da escola de Mileto e foi preceptor de Péricles, um importante estadista ateniense na época de ouro de Atenas. Mais tarde, passaram por Atenas também Parmênides e Enão, que eram pitagóricos. É possível que Sócrates tenha sido discípulo deles ou de algum dos seus discípulos. Temos vídeos de Tales, Pitágoras e Parmênides e o endereço está na nossa descrição. Sócrates nasceu em Atenas na época do fim das guerras dos atenienses contra os persas, cerca de 470 a.C., e morreu alguns anos após o fim da Guerra do Peloponeso, em 399 a.C. Era filho de um escultor e de uma parteira. Durante algum tempo, parece ter ganho a vida como escultor, mas, ao que tudo indica, não seguiu a carreira. Ao contrário dos filósofos pré-socráticos, que escreveram diversas obras, mas que se perderam, Sócrates não escreveu nada. O que sabemos sobre ele é fruto principalmente de dois dos seus discípulos, chamado Platão, que escreveu 27 livros, todos diálogos, em que, na maioria, Sócrates é o protagonista, e Xenofonte, com os ditos e feitos memoráveis de Sócrates. E também há alguns trechos pontuais na obra de Aristóteles que não foi seu discípulo diretamente. Muitos de nós temos a ideia de que Sócrates é um velhinho falador que ficava perguntando até as pessoas se irritarem, mas os seus contemporâneos dão testemunho que ele era um soldado de imensa superioridade técnica e moral em campo de batalha, inspirador de respeito pela sua bravura. Vamos às lições. Coragem. Conta a história que, um ano antes do início da Guerra do Peloponeso, a cidade de Potidéia rebelou-se contra Atenas. Na expedição militar de Atenas contra Potidéia, estavam juntos como soldados Sócrates e Alcebíades, sobrinho de Péricles. Assim narra Plutarco o feito. Alcebíades era adolescente e tinha como companheiro Sócrates. Durante a batalha, Alcebíades tombou ferido. Sócrates, que podia continuar em frente lutando, escolheu de cobrir o corpo de Alcebíades e continuou lutando, defendendo ambos. Ao fim da guerra, o prêmio de honra era para Sócrates, mas fez questão de mencionar Alcebíades para receber a coroa. Num diálogo de Platão, o banquete, o próprio Alcebíades aparece fazendo elogios a Sócrates contra as sátiras de Aristófanes. Senhores, devo-lhes dizer como admiro a índole, a sabedoria e a bravura deste homem aqui presente. Nele encontrei alguém como jamais esperei encontrar outro homem com tamanha prudência e fortaleza.
Alcebiades continua dizendo que suportava invernos rigorosos andando descalço no gelo e com poucas roupas. Mesmo com pouca comida na guerra, não perdia a força. Segunda lição: meditação. Alcebiades conta que no campo de batalha, não no ambiente propício como o lar, nem no silêncio de uma casa de campo, mas na guerra, entre uma batalha e outra, em que se poderia perder a vida, ele meditava, narra Alcebiades. Quanto à bravura deste homem, senhores, tenho dito, mas o que realizou Sócrates certa vez na campanha de Potidaia vale a pena ouvir. Entregue a seus pensamentos, achava-se de pé, desde o amanhecer, à procura de uma ideia. Como esta não lhe vinha, ele não se dava por vencido, mantinha-se de pé procurando. Já era meio-dia quando os homens o observavam e, maravilhados, comentavam de um para o outro. Sócrates está de pé desde o alvorecer, ao pensar em alguma coisa. Por fim, sobreveio a tarde. Alguns dos que tinham observado, depois de jantarem e se estenderem em suas camas ao relento, pois então era o verão, ficaram deitados tomando o sereno e ao mesmo tempo observando se ele permaneceria de pé a noite toda. Ele ficou lá, senhores, de pé, até vir o amanhã e sair o sol. Chegando à luz do dia, fez uma prece e seguiu ao seu caminho. Essa atitude de Sócrates mostra bem a disposição firme e decidida da vontade de uma alma que entendeu o valor da reflexão e da meditação. Vontade forte é o que ensinamos no pilar que chamamos Educação da Vontade, na nossa escola de pensadores. A vontade, quando não educada, fica fraca ao sabor de qualquer estímulo externo, ficando sempre dispersa, longe de si mesma. Sócrates nos ensina que nunca devemos pular a nossa hora diária de meditação. Conta uma história que Sócrates gostava muito de passear pelos supermercados de Atenas para ver quantas coisas ele não precisava. E quantos de nós fazemos o contrário? Andamos pelos shopping centers, vendo as coisas, as lojas, e compramos coisas que ao chegar em casa percebemos que não precisávamos. Se você se encontra assim, precisa de educar a sua vontade. Terceira lição: justiça e firmeza de caráter. Depois da Guerra do Peloponeso, se instaurou em Atenas a ditadura dos 30. Assim disse Xenofonte. Quando os 30 lhe davam ordens contrárias às leis, não as acatava. Assim, quando o proibiram de falar com os jovens e o encarregaram, juntamente com outros cidadãos, de conduzir um homem que intentavam assassinar, só ele se recusou a obedecer, porque tais ordens não eram justas. Esse relato demonstra como a filosofia é uma sabedoria prática. Ser filósofo é ser uma pessoa que busca a justiça e o bem para si e para a sociedade. Em outro episódio, Sócrates se mostrou contrário à condenação de 10 generais de guerra de uma só vez, quando a lei ordenava julgamentos individuais. Ele, com toda a força de caráter, foi o único a votar contra. Seguir a própria consciência, fazer as coisas porque são certas e não porque agrada aos outros é sinal de firmeza de caráter e maturidade. Esse caminho de amadurecimento se realiza através das práticas das virtudes, do conhecimento de si, que são elementos fundamentais da filosofia na prática. Quarta lição: humildade. Diógenes Laércio conta a história que Querofonte foi ao oráculo do templo de Delfos e ali perguntou se havia algum homem mais sábio que Sócrates, e a resposta foi: de todos os homens vivos, Sócrates é o mais sábio. Querofonte contou essa resposta para Sócrates, que achou isso ser um erro. Sendo um homem de caráter, começou a buscar pessoas sábias para se certificar que não era o homem mais sábio. Mas após entrevistar muitos homens, não encontrou nenhum homem sábio, mas que muitos tinham ilusão a respeito da vida dos homens. Afinal, o oráculo estava certo, mas ele não era sábio, mas estava consciente da extensão da sua ignorância, enquanto os demais nem isto sabiam. Sócrates concluiu: mais sábio do que este homem eu sou. É bem provável que nenhum de nós saiba nada de bom, mas ele supõe saber alguma coisa e não sabe, enquanto eu, se não sei, pelo menos não suponho saber. Parece que sou um nadinha mais sábio do que ele, exatamente em não supor que eu saiba o que não sei.
Esse episódio fala por si. É onde se resumiu a frase "só sei que nada sei". Quando alguém não percebe a sua própria ignorância, está mais longe do que nunca do mínimo de conhecimento. Quanto mais se estuda, mais se percebe longe da sabedoria. Por isso, devemos ser amigos da sabedoria, sempre humildes e abertos para aprender e colocar em prática o conhecimento. Colocar em prática o conhecimento é o papel que desempenhamos porque acreditamos que a filosofia é um estilo de vida. Muitos desastres que ocorreram na educação nos últimos séculos têm relação com o abandono desse modo de viver a filosofia. Quer fazer parte dessa escola e manter o legado de Sócrates e de outros filósofos? Clique aqui e retire o seu brinde gratuito. Comente o que você mais gostou, se inscreva no canal e nos siga no Instagram para receber conteúdos diários. Um grande abraço e até breve.